Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana, entramos no mercado segurador em Portugal pelas mãos da seguradora low cost Logo. Veja o retrato da empresa. Foi a primeira seguradora low cost a surgir em Portugal. A Logo, detida a 100% pela Companhia de Seguros Tranquilidade, nasceu em janeiro de 2008. Foi a primeira seguradora pensada de raiz para uma nova geração de consumidores com idades entre os 25 e os 45 anos que utilizam cada vez mais canais diretos como o telefone e a internet no dia-a-dia. A Logo simplificou todos os processos e tornou possível subscrever um seguro novo em apenas 5 minutos. Nesta altura, a Logo tem 100 mil clientes e está em terceiro lugar no ranking das seguradoras diretas em Portugal. O conceito de low cost nas seguradoras não tem a ver com menor qualidade dos serviços, mas com uma estrutura de custos mais baixa. A Logo tem, por isso, apenas 15 postos de trabalho. O primeiro grande objetivo da Logo foi alcançado no ano passado. A seguradora atingiu o break-even da operação. Para este ano, o objetivo da Logo é reforçar a aposta na oferta Triple Play. Além do seguro automóvel, tem também seguros para casas e de saúde para particulares. E para nos falar da história e da estratégia da Logo, é nosso convidado José Pedro Inácio, diretor-geral da Logo. Muito obrigada por estar aqui. José Pedro Inácio, obrigada por estar aqui connosco. A Logo foi lançada pelo Grupo Tranquilidade em janeiro de 2008, poucos meses antes de falir o Lehman Brothers e de despolutar uma crise económica e financeira a nível mundial. Até que ponto é que a Logo foi logo no início penalizada por este acontecimento e pelas alterações do mundo que ocorreram a partir de então, ou pelo contrário, foi beneficiada exatamente por estar num mercado low cost? Muito obrigado pelo convite. Obviamente que nós, quando fizemos o business plan da empresa, não esperávamos aquilo que se passou a seguir, 9 meses depois, com o Lehman Brothers e tudo o que se seguiu, quer no contexto internacional, quer no contexto nacional. Dito isto, a nossa presença no mercado sempre foi uma presença, como nós sabemos, de low cost e, portanto, obviamente que num contexto até de crise, as pessoas pensaram e começaram a pensar cada vez mais como é que poderiam poupar em tudo o que é a sua vida e uma das coisas que é obrigatória é o seguro automóvel, portanto, como é que poderiam poupar no seguro automóvel. Portanto, desse ponto de vista, nós conseguimos também cativar algumas pessoas exatamente pelo nosso lado de poupança, que asseguramos, e, portanto, vir ao encontro das necessidades das pessoas que têm a ver com a simplicidade e a rapidez, que é a nossa proposta de valor, e, por outro lado, a poupança que uma low cost sempre apresenta. E, portanto, desse ponto de vista, obviamente que um contexto macroeconómico difícil é difícil para todos, e, portanto, não foi o caso de não ser difícil para a Logo, mas, obviamente, que também ajudou-nos a que as pessoas pensassem naquilo que são o seu dia-a-dia e as despesas familiares e, portanto, a pouparem no seu seguro automóvel. José Pedro Inácio está lá mesmo antes da formação, faz parte desde a fundação da Logo. Esse plano de negócios que elaborou teve de ser alterado ao longo destes anos? Claramente. Eu estou lá desde o momento menos um, como costumo dizer, 9 meses antes, portanto é um bebé que nasceu. Mas claramente o nosso plano de negócios era e passados uns anos tivemos que o rever totalmente, porque o contexto que tínhamos pensado alterou-se substancialmente. O setor dos seguros é um setor que tem uma correlação muito forte com o PIB e, portanto, porque o ramo dos automóveis está muito relacionado com o consumo das famílias e vimos o que aconteceu com o consumo das famílias, o setor dos acidentes de trabalho está muito relacionado com o consumo das empresas e, portanto, obviamente que são dois ramos muito relacionados com o PIB em geral. E, portanto, obviamente que o setor dos seguros teve um contexto difícil e, portanto, nós, inseridos que estamos no setor, também tivemos que repensar a nossa estratégia e repensar a forma como íamos abordar o mercado. E isso implicou rever claramente o business plan. Houve uma coisa que quisemos manter, que foi o objetivo de break-even que tínhamos e, portanto, desse ponto de vista, esse foi o grande objetivo que sempre tivemos, foi manter essa componente. Mas o business plan como um todo e a estratégia que tínhamos pensada teve que ser realinhada em face do contexto económico que todos conhecemos. E esse break-even foi atingido no ano passado, em 2014. Como é que, mexendo em todo o plano de negócios, conseguiu atingir o break-even na mesma altura que tinha pensado inicialmente? O break-even estava pensado para ser à volta dos 7 anos, que foi aquilo que concretizámos exatamente este ano, e quando fazemos os 7 anos que acabámos de concretizar. Tivemos que dar cada vez mais atenção à componente de custos,
quer seja na vertente dos custos com sinistros, quer seja na vertente dos custos operacionais e, portanto, sermos ainda mais minuciosos e mais aprofundados na análise daquilo que são os nossos custos e a nossa base de custos, para conseguirmos continuar a oferecer um preço mais baixo aos nossos clientes, porque a nossa base de custos assim o permite, sabendo nós que o nosso top line teria mais constrangimentos num período de crise e, portanto, teria mais dificuldade em crescer o top line. E, portanto, sobretudo também olhando a esta parte dos custos com sinistros, muito importante para nós, e dos custos operacionais genéricos da empresa, que conseguimos realmente concretizar este nosso grande objetivo de break-even no 7º ano. Não foi um trabalho fácil, como devem imaginar, mas é um trabalho que tem que ser feito e, portanto, foi esse o objetivo e foi para isso que trabalhámos nos últimos 2, 3 anos, foi exatamente na redefinição e no realinhamento daquilo que eram os nossos objetivos para conseguirmos chegar ao break-even neste 7º ano. E o que é que quer dizer, em números, atingir o break-even? Quer dizer que estamos acima que estamos com um resultado positivo líquido à volta de alguns milhares de euros e, portanto, esse era o grande objetivo, era um resultado líquido positivo. Não pode concretizar, já percebi. Cerca de 32 mil euros. A Logo foi a primeira seguradora low cost a surgir no mercado português, focada na internet e mais tarde com as tecnologias no mobile também. Teve muitas dificuldades ao início a ganhar confiança, credibilidade neste mercado da internet que há 7 anos ainda levava a muitas desconfianças por parte dos consumidores portugueses. Eu acho que nós tivemos uma vantagem, por um lado, obviamente que ser o primeiro pode haver mais desconfiança, mas tivemos uma vantagem de sermos o primeiro. E, portanto, de podermos explorar e podermos mostrar quão diferentes éramos das outras propostas de valor que os clientes tinham na altura. E, portanto, isso deu-nos claramente uma liderança ao nível da inovação, percepcionada pelos clientes. Ainda hoje os clientes consideram a Logo como a empresa mais inovadora, a empresa com a qual mais se identificam. E, portanto, desse ponto de vista, o desafio foi maior, porque não havia referências, mas, por outro lado, podíamos inovar e, portanto, podíamos mostrar quão diferentes éramos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que foi uma aposta ganha termos ido exatamente no sentido da inovação, da internet, da digitalização e que temos continuado, porque, obviamente, há 7 anos falava-se da internet, o site. Hoje fala-se do mundo digital e não já propriamente da internet e, portanto, obviamente estamos a falar de muito mais do que isso. Estamos a falar das redes sociais, estamos a falar de uma app, estamos a falar de vários outros componentes deste mundo digital, estamos a falar de uma interação com o consumidor completamente diferente. Não é só a seguradora a falar ao consumidor, é deixar que o consumidor também possa responder e, portanto, estamos aqui a falar de consumer-generated content, etc. E, portanto, estamos aqui a falar de uma panóplia de coisas completamente diferentes. O facto de termos sido os primeiros tem-nos permitido também perceber como é que as coisas funcionam mais rapidamente e, portanto, conseguir manter-nos um passo à frente, ou pelo menos pensamos assim, um passo à frente dos outros. No caso da Logo, a antiguidade não é um posto, porque a Logo foi a primeira, mas não é a líder de mercado. Está em 3º lugar em cotas de mercado neste segmento dos seguros diretos. Tem atualmente 100 mil clientes. Como é que vai conseguir subir neste ranking? Nós costumamos dizer que havia 2 incumbentes que já tinham 10 anos quando nós entramos no mercado e, portanto, costumamos pensar que exatamente ao contrário, ou seja, nós conseguimos conquistar 20% de cota de mercado num mercado que era dominado por 2 empresas unicamente. E neste momento estamos muito perto do 2º lugar, portanto não há uma diferença muito grande. Nós achamos que a nossa proposta de valor é diferenciadora e, portanto, não só hoje em dia no automóvel, que foi o ramo onde lançámos, mas sobretudo nos outros ramos que também começamos a ter. E, portanto, o que nós queremos é ter uma oferta para particulares, uma oferta para um cliente individual. E, nesse sentido, o automóvel, obviamente, é a chave, mas o ramo de saúde e o ramo da habitação, portanto, o casa, são também 2 ramos muito importantes, porque se nós considerarmos, sim, o seguro automóvel é obrigatório, mas o maior bem que as pessoas têm é a sua casa. E, portanto, quer dizer, uma casa vale muito mais do que vale um automóvel. E as pessoas muitas vezes esquecem-se que é muito importante segurar a sua casa. E não é só as paredes, é o recheio. Portanto, se nós somarmos tudo o que temos em nossa casa, vale muito mais do que o nosso automóvel. E, portanto, desse ponto de vista, a segurança da casa é muito importante. Já para não falar na nossa saúde e, portanto, obviamente, o bem essencial, que é a saúde, os outros são bens imateriais, o bem da saúde vai muito para além disso. E, portanto, ao respondermos de forma clara às várias necessidades de um cliente individual, o seu automóvel, obviamente, a sua casa e a sua saúde,
pensamos que estamos muito bem posicionados para virmos a alcançar outros valores ainda mais elevados de cota e, claramente, chegarmos ao segundo lugar e, por que não, ao primeiro lugar. Desses 3 tipos de seguro, o automóvel ainda é predominante. Qual é que tem mais potencial para crescer entre a casa e a saúde? Eu diria que, obviamente, que para os portugueses a saúde neste momento é um tema que está na ordem do dia. Basta ler os jornais e ver-se que a saúde está um tema na ordem do dia. E, portanto, claramente o Até saúde por tem causa dos sido cortes na saúde tudo o que se pública. passa ao nível da saúde em Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, as pessoas é um seguro para o qual as pessoas estão bastante atentas e, portanto, existe uma procura ativa nesse tipo de seguro. Dito isto, nós achamos que o Casa tem muito potencial exatamente porque agora, pensando que as pessoas vão deixar de estar com tantos constrangimentos económicos e vão pensar um bocadinho qual é que é a sua segurança, a casa é claramente um bem que as pessoas têm essencial, também desse ponto de vista, e que não está seguro muitas vezes. E, portanto, há aqui muito potencial também de crescimento neste ramo casa. E é na junção dos 3, na oferta Triple Play, se podemos assim chamar, que poderá estar o trunfo da Logo para ir ganhando cota de mercado. É neste pacote em que um mesmo cliente pode ter os 3 seguros num só? Claramente isso foi uma aposta que fizemos desde 2013, ao lançarmos uma oferta, como nós chamamos na altura, Triple Play, um bocadinho em analogia a outros setores. E é claramente aquilo que temos visto que noutros setores tem funcionado muito bem. Portanto, achamos que nos seguros isso também funciona, tem que funcionar também, porque exatamente as pessoas percebem que ao comprarem tudo em pacote têm uma poupança efetiva. E é isso que nós também queremos dar às pessoas, é uma poupança adicional por serem nossos clientes numa vertente integrada e não só numa vertente automóvel, ou só uma vertente de saúde, ou só casa. E, portanto, isso tem-se revelado realmente uma aposta ganhadora. Nós temos cerca de mais de 20% das nossas novas vendas já são feitas no pacote Triple Play, que pode ser um triple play ou pode ser um duplo play apenas. Portanto, o facto de ser um triple play quer dizer que a pessoa pode comprar os 3 ou pode comprar a combinação dos 2. E claramente as pessoas valorizam isso, até porque dessa forma têm um sítio elevado a conveniência. Portanto, com um telefonema conseguem tratar dos 2 seguros, vão ao site e rapidamente tratam dos 2 seguros e, portanto, concentrando também as coisas, a conveniência, a facilidade e a rapidez que temos no seguro automóvel é transportada também para o seguro casa e para o seguro de saúde. E, portanto, como lhe referia, mais de 20% das nossas vendas hoje em dia já são feitas no pacote Triple Play, o que revela bem... Está a falar de novos clientes. E sente também que atuais clientes alargaram os Neste momento, a penetração produtos? na carteira, portanto, em novos clientes mais de 20%, na carteira já estamos com valores acima dos 10%. E, portanto, claramente é uma coisa que se vai repetir. É mais lenta do que nos novos, mas claramente é algo que os clientes valorizam. E, portanto, temos cada vez mais clientes a aderirem ao pacote duplo ou triplo, de certa forma. Na saúde têm surgido ultimamente planos de saúde que não são seguros de saúde e que têm preços mais baixos, sem períodos de carência, sem condicionalismos de doenças crónicas ou pré-existentes. Como é que as seguradoras olham para estes planos de saúde que têm aparecido com maior frequência? Como referiu bem, são planos e não são seguros. E, portanto, desse ponto de vista, há uma diferença. Nós achamos que... E o consumidor percebe essa diferença? Nós achamos que a nossa oferta é diferente das outras ofertas que existem. A nossa oferta, ao contrário da maioria dos seguros de saúde, é uma oferta por módulos. E, portanto, a pessoa pode escolher exatamente aquilo que quer. E os módulos não têm que ser feitos de forma dependente, eles são exatamente módulos independentes e, portanto, se a pessoa quer só internamento, pode ter só internamento, se a pessoa quer só dentista, pode ser só dentista, se quer só oftalmologista, pode ser só oftalmologista. Portanto, é um plano que é feito à medida das necessidades da pessoa e, dessa forma, nós achamos que temos um produto de saúde único no mercado. E mais, não é só independente para a pessoa, é independente para o agregado familiar e, portanto, eu posso ter o pai que precisa de óculos e, portanto, tem um modo oftalmologista, mas a esposa não precisa de óculos e, portanto, não tem esse módulo. E, portanto, podemos adaptar exatamente àquilo que são as necessidades de cada um. Desse ponto de vista, o nosso produto é único e, portanto, achamos nós que podemos Mas também tem um funcionar... pacote agregado de serviços na saúde, ou não? Temos, juntando os vários módulos. Obviamente que, mais uma vez, por inerência, quanto mais módulos tiver, mais desconto terá, não é? Portanto, melhor o preço que conseguimos fazer ao cliente. Mas podemos fazê-lo feito à medida do que aquela pessoa precisa. Ao contrário da maior parte dos seguros de saúde que são feitos em pacote e, portanto, a pessoa obrigatoriamente muitas vezes compra coisas que não precisa. No nosso caso, a pessoa só compra o que precisa. E isso distingue-nos claramente daquilo que é a nossa concorrência. E ao fazê-lo,
estamos a dar aquilo que o cliente precisa e vamos ao encontro das necessidades do cliente. E, portanto, desse ponto de vista, achamos nós que temos uma proposta completamente diferenciadora e, portanto, que é feita para o risco apropriado das pessoas. Quando não temos carências, quando tem que haver carências, tem que haver carências. E, portanto, desse ponto de vista, conseguimos ter um produto que as pessoas têm valor em tê-lo, exatamente porque só pagam aquilo que precisam. E, portanto, há aqui uma diferença grande. Mas já sente algum impacto ou algum efeito destes planos de saúde? Nós continuamos a crescer a mais de 20% e, portanto, não temos, em termos do ramo de saúde. E, portanto, nesse ponto de vista, não temos sentido. Quer dizer, a nossa oferta é de tal forma diferenciadora que nós achamos que não há aqui nenhuma concorrência direta desses outros tipos de produtos que são planos e não seguros. O conceito low cost veio revolucionar em todos os setores de atividade onde entra, revolucionar esse mesmo mercado. Temos o exemplo claro das companhias aéreas, que não só mexeu com as companhias low cost, mas também com a operação das companhias tradicionais. Nesta área dos seguros de saúde aconteceu a mesma coisa, ou seja, as companhias de seguro mais tradicionais sentiram os efeitos destas low cost, apesar de muitas delas pertencerem a essas companhias de seguro, como é o caso da Logo, que pertence 100% à tranquilidade. Vamos lá ver, os seguros, a penetração do direto em Portugal é de cerca de 6%. E, obviamente, que aquilo que é o cliente-alvo da nossa proposta de valor é muito diferente do cliente-alvo, muitas vezes, do resto do mercado. E, portanto, nós achamos que há mercados que são diferentes e, portanto, há consumidores que devem ser servidos de forma diferente. Continuará sempre a haver propostas de valor diferentes para cada um dos mercados. Não é por acaso que o nosso cliente-alvo é o jovem adulto, 25, 45, urbano. Porque exatamente achamos que é para aí... E particulares. E só particulares. E, portanto, nós achamos que há aqui um tipo de cliente, aquilo que nós chamamos o smart shopper, que é exatamente aquele que, de certa forma, no conceito low cost global, seja nas companhias aéreas, seja, por exemplo, nos móveis, na decoração, que é aquele que é atraído por esse tipo de proposta de valor. E, portanto, para cada tipo de consumidor tem que haver propostas de valor diferentes. E é esse o nosso foco. E, portanto, nós achamos que há espaço para várias propostas de valor, há espaço para o mercado do direto e do low cost crescer claramente em Portugal, mas haverá sempre propostas de valores distintas para consumidores distintos que têm necessidades distintas. E não acaba, de alguma forma, por ser contraproducente para as companhias de seguro tradicionais serem detentoras de companhias de seguro diretas, low cost? Mais uma vez, se os clientes querem propostas de valores diferentes e querem ser servidos de forma diferente porque têm necessidades diferentes, é preciso dar ao cliente aquilo que ele vai querer, porque o cliente é soberano na sua decisão, portanto, ele vai sempre encontrar propostas de valor diferentes. Portanto, quer dizer, Mas vale a tranquilidade de perder negócio para ela própria do que para outra companhia, é isso? Não é uma questão de perder negócio. O consumidor é que vai escolher aquilo que quer e, portanto, obviamente que o consumidor vai fazer uma escolha para aquilo que são as suas necessidades. E hoje o mundo evolui de forma tão rápida que se nós não estivermos a par com aquilo que são as necessidades e não lhe conseguimos oferecer, rapidamente o consumidor tem outras escolhas que pode fazer. Sentiu nessa altura de crise, quando apareceu a Logo em 2008, que houve alguma transação de clientes de outras companhias tradicionais para a Logo? É uma coisa que está acontecendo no mercado. Portanto, o mercado do direto tem vindo a crescer, genericamente, todos os anos. E, portanto, obviamente que ele cresce, quer pela entrada de novos clientes que não tinham seguro, e cresce porque há clientes que eram clientes de outro tipo de propostas de valor que se transferem para uma proposta de valor direto. E, portanto, é natural que assim aconteça. Mas isso acontece em todos os mercados, Portugal não é uma exceção e não tem a ver com a crise. É uma tendência do consumidor e daquilo que é o consumidor hoje em dia. Quer dizer, os consumidores hoje cada vez mais compram coisas online, cada vez estão mais online e, portanto, obviamente que isso está a acontecer em todos os setores e os seguros não fazem a diferença. E não pode fazer alguma confusão aos portugueses porque é que a mesma empresa faz preços tão diferentes na Tranquilidade e na Logo? Pode eventualmente fazer, a questão tem a ver com estruturas de custos que são completamente distintas, como eu falava há pouco, e portanto... A Logo tem apenas 15 trabalhadores na sua estrutura fixa, não é? Por exemplo, e portanto, desse ponto de vista, nós trabalhamos só particulares, temos uma oferta só para particulares, não temos... A nossa estrutura de custos é completamente diferente de uma estrutura de custos do outro tipo de empresas, e portanto, desse ponto de vista, os nossos preços podem ser também diferentes por causa disso. Não tem a ver com outro tipo de questões, tem a ver com estruturas de custos que são completamente
completamente diferentes, quer ao nível dos custos consumistas, quer ao nível dos custos operacionais, e, portanto, permitem-nos, obviamente, também ter outro tipo de preços. Não tem a ver com a qualidade do produto? Não, e reparo que há pouco falava de outros setores que são low cost, não me parece que noutros setores que são low cost, o low cost quer dizer obrigatoriamente má qualidade. Quer dizer, basta vermos, por exemplo, setores como o mobiliário, em que uma das empresas que é tida como uma empresa low cost é uma empresa que é tida também como líder em design. Quer dizer, Estamos a falar da IKEA. Por exemplo. E, portanto, desse ponto de vista, obviamente que o low cost significa dar ao consumidor aquilo que ele necessita e satisfazer as suas necessidades ao menor custo possível. É isso que significa low cost. Low cost não significa baixo custo e, portanto, baixa qualidade. E, portanto, é isso que nós procuramos fazer nos seguros. É exatamente dar ao cliente aquilo que ele necessita e só aquilo que ele necessita, e ao fazermos isso, fazê-lo da forma mais barata possível para lhe podermos dar uma poupança também. E em relação a essa poupança, estamos a falar de que diferença de valores para um seguro semelhante automóvel entre uma companhia tradicional e esta companhia direta? Os benchmarks em todos os países são de cerca de 15, 20%, à volta de 10, 20% à volta disso. E, portanto, o mercado português não é diferente desse ponto de vista. Portanto, estamos a falar de uma diferença que ainda é considerável. Obviamente que nos seguros, cada caso é um caso e o perfil de um consumidor é completamente diferente do perfil do outro consumidor e, portanto, nos seguros há muitos preços, por isso é muito difícil ter um valor exato. Mas estamos a falar de diferenças que podem ser substanciais. E um dos pilares da Logo é, desde a fundação, a inovação. Porquê? Porque é que é tão importante para esta companhia de seguros apostar na inovação como forma de comunicar também com os seus clientes? Como falávamos há bocadinho, o low cost não quer dizer falta de qualidade, e exatamente o tema da inovação é a nossa aposta forte para mantermos a qualidade ao cliente. A inovação vê-se na forma como nós servimos os clientes. Ela pode ser inovação tecnológica, pode ser inovação ao nível dos processos. Por exemplo, um processo totalmente sem papéis, em que não é preciso fazer assinaturas, em que podemos pagar com um cartão de crédito ou com PayPal, é um processo totalmente inovador em Portugal. Porquê que o fazemos? Exatamente porque isso nos permite, por um lado, reduzir custos e permite, por outro lado, servir melhor os nossos clientes. E, portanto, há aqui a inovação está claramente associada à nossa proposta de valor low cost. Ao sermos inovadores, vamos conseguir satisfazer melhor as necessidades do cliente. Se um cliente que está na internet paga normalmente com cartão de crédito, portanto, é assim que temos que ter o nosso produto e, portanto, estamos a inovar servindo o cliente da sua melhor maneira, e isso, ao mesmo tempo, está-nos a permitir também reduzir os nossos custos e, portanto, transmitir uma maior poupança ao cliente. Portanto, as coisas estão interligadas entre si com a proposta de valor que temos para o nosso cliente. A Logo é detida a 100% pela Companhia de Seguros Tranquilidade, já aqui o dissemos, que pertencia ao Grupo Espírito Santo até há muito pouco tempo e que agora pertence ao fundo norte-americano Apollo. O que é que mudou na prática com a mudança acionista? Em termos da Logo, nós temos nos mantido completamente focados naquilo que é o nosso dia-a-dia e na obtenção do nosso break-even durante o ano 2014 e no crescimento para este ano de 2015. E, portanto, a Logo está completamente independente de questões que têm a ver depois com o seu acionista. Portanto, no nosso dia-a-dia, essas questões não sentiu mudança nenhuma? Não transparecem. Obviamente que o acionista poderá ter outra visão, mas ao nível da Logo estas questões não transparecem no dia-a-dia. Quais são os principais objetivos, José Pedro Inácio, para este ano de 2015, depois de ter alcançado o grande objetivo do break-even em 2014, está já focado em novos objetivos? Que objetivos são esses? Claramente, o nosso objetivo para 2015 e para este próximo triênio é um objetivo de consolidação deste break-even, e, portanto, há que garantir que ele permanece e que se mantém. E, obviamente, neste momento, até com o novo contexto macroeconómico, que se espera ser um bocadinho diferente, pelo menos. Já? Pelo menos os indicadores dizem-nos que estamos já com valores um bocadinho diferentes, não é? Portanto, desse ponto de vista, esperamos que isto seja uma forma também de nós crescermos nos próximos anos e, portanto, obviamente, neste momento estamos muito focados, por um lado, na consolidação deste break-even, mas claramente num crescimento dos nossos prémios. Mas o que podemos esperar? Novas propostas de valor, novas ofertas? Podemos esperar que a Logo vai continuar a inovar, seja ao nível, como fizemos ano passado com o lançamento da app e do site, seja claramente garantindo que servimos o cliente particular e, portanto, se nós sentirmos que há necessidades por satisfazer no cliente particular, obviamente que a Logo vai querer servir o cliente e, portanto, sim, será de esperar que possamos inovar também na oferta, na forma como servimos os nossos clientes, seja na app, seja no site, na forma como comunicamos. Temos uma nova campanha
neste momento a ser lançada e, portanto, desse ponto de vista, no envolvimento que damos aos nossos clientes, e, portanto, sim, teremos claramente aqui novas propostas de valor e chegar no a próximo segundo trimestre. no mercado. Pelo menos. José Pedro Inácio, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. E antes de terminarmos, reveja os novos negócios, os projetos empreendedores que lhe damos a conhecer todos os dias aqui no ETV. A ideia foi simples, surgiu num simples telefonema que eu fiz para uma marcação de uma consulta da qual não foi bem sucedida. Entretanto, voltei a fazer uma nova marcação a um outro dentista e consegui essa marcação. Um dia depois recebo a informação de que, de facto, o médico não vinha e teria que ser cancelado. A partir daí, eu pensei em resolver este problema, criando uma ideia, digamos, inovadora, porque não conhecemos algo do género, pelo menos a nível nacional, disponibilizando em tempo real, de facto, os horários dos profissionais, que é o que a plataforma, no fundo, faz, é disponibilizar horários que são geridos pelos profissionais aos seus clientes e a todos os utilizadores no geral. O INRES é um programa de aceleração que é focado na área das tecnologias de informação e comunicação, que é a área de foco do programa Carnegie Mellon Portugal, e é um programa financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em que nós trabalhamos com Carnegie Mellon, com a Pittsburgh Regional Alliance, que é uma agência de desenvolvimento regional da zona de Pittsburgh, onde está a Carnegie Mellon, e depois com parceiros portugueses, em particular com a Rede UTEN e com o INESC-TEC, para promover um programa que tem como parte central uma imersão de cerca de 2 meses em Carnegie Mellon, que é uma universidade nos Estados Unidos líder na área de ciência de computadores, tem um programa que é número 1 nos Estados Unidos nesta área, e é uma universidade que lidera também em termos de dinâmica do seu ecossistema empreendedor. Foi a universidade que entre 2008 e 2012 nos Estados Unidos lançou mais startups por dólar de financiamento à investigação. Portanto, é uma universidade que, do ponto de vista de capacidade para acelerar negócios numa fase ainda relativamente embrionária na área das tecnologias de informação e comunicação, está extremamente bem posicionada. Nós temos esta colaboração, esta parceria estratégica do governo português com Carnegie Mellon e estamos a usá-la exatamente para proporcionar esta aceleração e esta capacitação no mercado internacional e no mercado americano a equipas empreendedoras portuguesas nesta área. Nós começámos a fazer sabonetes, enfim, um pouco por brincadeira em 2009, não é? Mas só em 2012 é que nós iniciámos, digamos, Nós é o nós Miguel e a minha esposa. E a sua exatamente, esposa. exatamente. A partir de 2009 começámos a frequentar alguns workshops, começámos a analisar e a pesquisar bastante, a ler bastante sobre a matéria e apaixonámos-nos por mundo não só dos sabonetes, mas essencialmente pelos óleos vegetais e os óleos essenciais. E a partir daí começámos então a criar inicialmente sabonetes, depois não só, depois começámos a criar outros tipos de produtos. Mas, digamos, a sério, só em 2012 é que começámos a olhar para esta atividade, digamos, como algo mais sério. Não é? Porque esta opção de 100% azeite extra virgem? É assim, nós quando começámos a fazer sabonetes, começámos por produzir com outros óleos vegetais. Enfim, óleo de coco, óleo de palma, os mais usuais. Chegámos à conclusão que o azeite produzia o melhor de sabonete, aquele que nós mais gostávamos. Ela foi constituída em 2013, no seguimento de termos vencido o concurso OUSAR promovido pela Associação Industrial de Minho, que nos deu, além do apoio de execução do plano de negócio, deu-nos aqui uma componente do prémio que era a parte de incubação, que nos deu a escolher onde é que a gente queria seguir esse caminho. O Bicaminho pareceu-nos ser a instituição que tinha as melhores condições para levarmos a cabo este projeto. Existe aqui uma tendência para a maior parte dos softwares do mercado de se notar que são feitos por programadores e haver menos uma visão do que é a realidade dos negócios. E eu tentei abstrair-me aqui um bocadinho no percurso de desenvolvimento do que era a realidade tecnológica
implícita neste tipo de programas e focar essencialmente nas frustrações que fui tendo ao longo do tempo a utilizar outros programas de faturação e de gestão da minha empresa. Ou seja, cheguei a dar por mim em momentos que queria consultar uma simples conta corrente ou saber a realidade financeira da minha empresa, ou de tesouraria, e perdia tempo infinito a encontrar soluções nos outros programas. No nosso, é feito para empresários e coloca a informação muito facilmente legível e muito facilmente acessível para uma pessoa tomar decisões em tempo útil. É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios.